Hoje é 29 de junho de 2020. O Estadão é de ontem, domingo. O escriba foi ler o jornal nesse domingo frio e deixou para examinar alguma particularidade hoje, vendo aqui em Metrópole, na página 23, uma fotografia do ministro Carlos Decotelli, refutando alegações de fraude e dizendo que buscou acreditar fontes. O título do escrito é Fundação Getúlio Vargas apura suspeita de plágio de ministro. É que houve denúncia do economista Thomas Conte, apontando no Twitter possíveis indícios de cópia no trabalho do ministro defendido em 2008 na Escola de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. O economista usou um software identificando trechos similares em textos diferentes. 12% da dissertação de Decotelli tem parágrafos idênticos ao de um relatório do Banco do Estado do Rio Grande do Sul para a Comissão de Valores Mobiliários, sem a devida citação. O trabalho contaria ainda com parágrafos copiados de ao menos outras 3 dissertações de mestrado. Cuida-se de uma das poucas oportunidades em que o presidente da República, em tese, teria acertado em substituir um indicado por outro. Aqui apontou como ministro da Educação o Dr. Carlos Decotelli, que é negro. Seria, teoricamente, uma indicação bem aceita pela maioria da intelectualidade brasileira, inclusive por este advogado, para quem ser melhor que o anterior ministro da Educação também não é difícil, não. E o economista Conte foi procurar, foi ver quais eram os defeitos do ministro da Educação indicado em substituição ao demissionário e afirmou, ainda mais em trechos longos assim, escreveu Conte no Twitter sobre o mestrado de Decotelli. Então, o mestre não é mestre. E se mestre não for, com razão maior, não seria doutor. Essa questão correspondente a se chamar alguém de doutor é muito complicada. Este escriba, ao tempo em que era professor universitário, registrado inclusive no MEC à época, foi professor universitário de direito penal, direito processual penal durante uns 18 anos, numa escola razoavelmente bem posta no panorama dogmático brasileiro. Esse escriba não é doutor, não, é bacharel. Bacharel Paulo Sérgio. E sempre que fala, diz, este velho rábula. Sem fazer grande ofensa à própria conceituação ou reputação, porque Abraham Lincoln, que era padroeiro das liberdades públicas ao tempo nos Estados Unidos da América do Norte, Abraham Lincoln, segundo consta, pode ser que este escriba esteja errado, era formado por correspondência em direito, era bacharel também, não era doutor
o anatomista que auxiliou os doutores no primeiro transplante conhecido de coração, lá também nos Estados Unidos da América do Norte, hoje é doutor, acentuando-se que o é em razão de escolha da congregação da universidade, onde esse transplante teria sido realizado, mas era um auxiliar de autópsia e era negro. E na hora H de fazerem determinada posição de determinada artéria ou veia no coração a ser transplantado, os cardiologistas ilustríssimos disseram: chame aí o João, chame o João lá no laboratório de anatomia, porque ele está acostumado a mexer em defunto e conserta isso melhor do que nós. Então, aquele anatomista que era negro e auxiliar de autópsias tinha uma lâmina de bisturi muito bem posta e sabia colocar as coisas nos lugares certos. Mas a única implicação do Paulo Sérgio com esta questão correspondente a doutor, porque hoje todos são doutores no país, a única aplicação ou a única implicância que este advogado tem é de ser chamado de seu. Dia desses, o escriba sempre fala dia desses, mas pode ter sido anos atrás, um delegado de polícia chamou o Paulo Sérgio de seu. Eu digo, chama de Paulinho. Fala de Paulinho. Me chame de garoto. Me chame de meu amigo, mas não me chame de seu. Seu é ruim. Seu é a sua mãe. Aquilo terminou em água de batata, mas podia complicar. Então, hoje todo mundo é doutor. O ministro da Educação, se quando já nomeado, e parece que já o foi, não é doutor, mas é Sua Excelência, o ministro. Fica esquisito chamar o ministro de seu Donatelli. Seu Donatelli, Vossa Excelência vai bem. Isso não condiz com as tradições deixadas pela princesa Isabel, porque o escriba tem em algum lugar desse escritório um recorte de artigo escrito por um colega até muito ilustre há uns anos atrás, que atribuía o título de doutor a um decreto régio, ou advindo da própria princesa, admitindo ou nomeando aos bacharéis o codinome de doutores, mas isso não vem ao caso. Chamar Donatelli de seu fica muito feio. Chamar o Paulo Sérgio de seu também é ruim. Chame o Donatelli de... Chamem o Decotelli de Decotelinho. E aí esse velho rábula de Paulinho. Fica tudo bem. A queixa foi formulada pelo economista, acusação de plágio, inclusive, pelo economista, Conte, o nome dele, economista Thomas Conte, que apontou no Twitter possíveis indícios de cópia no trabalho do ministro. Então o ministro nem é doutor e
seria também o plagiador. Não seria doutor e seria plagiador. São duas acusações graves, mas acontece, isso sucede. A manifestação de Conte vem, segundo Conte, isso está, de acordo com Fausto Macedo e outro, isso está no Twitter. A consideração de Conte é a seguinte: para quem não tem familiaridade com o mundo acadêmico, não se copia e cola trechos escritos por outra pessoa sem deixar claro que é uma citação e de onde vem a citação, ainda mais em trechos longos assim. A leitura desse trecho pelo escriba acendeu uma lâmpada que o velho criminalista não vai ter paciência de realizar quanto à sua correção. Para quem não tem familiaridade com o mundo acadêmico, não se copia e cola. Não se copia e cola trechos escritos por outra pessoa. Esse copia e cola fazem moça no cérebro do escriba. Parece-lhe que o plural deveria ser aposto em copia e cola. Não se copiam e colam. Trechos não são copiados e colados. Trechos escritos por outra pessoa não seriam copiados e colados. De qualquer maneira, o escriba devolve esse artigo ao distintíssimo economista a saber se esse parágrafo é correto. É bom procurar-se um professor do vernáculo para referendar ou buscar também a correção desta afirmativa, que no fim das contas também não tem grande relevo. Basta dizer que o nosso Carlos Decotelli, o seu Carlos Decotelli, ou Decotelinho, segundo esse escriba, é simpático e parece melhor que o outro, que era muito mal educado no Ministério da Educação, o que significa uma contradição. Dito isto, vamos trabalhar. Este escriba está vindo ao escritório com as devidas precauções, máscaras e outros componentes, embora isto não adiante grande coisa, mas é preciso que se ponha o escriba mascarado. O seu Paulinho, nosso amigo, nosso irmãozinho mais velho. E lá vá!